Mateus 11, de 27 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus, estamos realmente com muita expectativa de escutar a voz do Espírito Santo. Fale conosco, Senhor. A Tua palavra é linda, ela é maravilhosa e nós queremos mesmo não ser aqueles que estudam, mas não vivem. Não queremos ser dualistas, alienados. Então, ajuda-nos, Senhor, a escutar e obedecer, praticando. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que começa, deixa eu ver, isso, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Isso é muito grande. Para Jesus chegar e falar nesse nível, é porque de revelação, e falar isso para os judeus que são tão assim, conscientes, né, de um único Deus, grandioso, para ele chegar e reivindicar a sua autoridade, é porque mexeram muito com ele. É porque deixou ele meio abalado para chegar e falar assim. Falar que ninguém o conhece, e ele, como sendo filho do Pai, chamando Deus de Pai, e falar que ninguém conhece o Pai a não ser ele, né? Chegar nesse ponto, ele vai falar alguma coisa muito grande. E se realmente a gente ver os versículos anteriores, ele estava repreendendo não somente pessoas, escribas, os fariseus, ele estava repreendendo e falando do futuro de cidades inteiras. Ele estava falando de ai de ti, no versículo 20 do capítulo 11. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Jesus, ele fez vários milagres antes de chegar nesse ponto, e ele está falando, vocês são bem sem noção, né? Porque os milagres que eu fiz aqui no meio de vocês, se vocês não acreditarem no Messias, se esses milagres tivessem sido feitos em outras cidades, eles já teriam se convertido. E vocês continuam desse jeito? Por isso que depois, né, de toda a bronca, no versículo 25 diz, naquela ocasião Jesus disse. Então quer dizer que foi exatamente nesse contexto, Jesus falou, reivindicou a sua autoridade, a sua capacidade. E aí, quando alguém chega e fala, vocês sabem com quem eu estou falando? Se for um ser humano normal, comum, você ia falar, nossa, coitado, desmemoriou, né? Não sabe mais nem quem é. Mas quando Jesus fala, vocês sabem quem está falando aqui? É porque ele vai falar uma coisa muito importante. E o que ele fala de muito importante no versículo 28? É muito estranho, porque ele dá muita bronca para os fariseus, para os escribas, para os dirigentes, né, daquela época, mas de repente ele fala até com carinho, se não for, como diria nos comentários, ele fala até com ternura. Ele fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Essa é a mensagem importante de Jesus, logo depois que ele dá bronca, logo depois que ele reivindica sua autoridade. Ele diz, venham, é um convite, né? E esse convite é aberto, é universal, é todos. Ele não fala os homens, os velhos ou as crianças. É todos, todas as raças, todas as tribos. Depois a gente vai ver que é todas as nações. Mas aqui ele está falando todos. Mas principalmente, Jesus, ele sabia naquela época que o povo estava cansado e sobrecarregado. E Jesus, ele sabe agora, nesse instante, quem também está cansado e quem está sobrecarregado. O cansaço, se for um cansaço físico, uma boa noite bem dormida, comer bem, um bom exercício, você se recupera. Mas existem cansaços que não passam. Salmo, ele diz, né? E a pastora vai cantar, a pastora cantou. Sabe aquela música? Estou sem tom, mas vocês vão lembrar. Enquanto eu calei, acho que é Salmo 51, o meu pecado, enquanto eu calei, o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, um cansaço que te envelhece, que te deixa de cabelo branco, às vezes até cai o cabelo de tão cansaço. Porque a tua mão pesava sobre mim. Quando você peca, a mão de Deus vem, e mesmo com toda a graça e misericórdia, a mão dele, não porque ele vai e quer te deixar lá embaixo, mas o pecado que a mão dele acaba mostrando, né, cansa, porque sobrecarrega. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. O negócio é confessar. Se você está cansado por causa do seu pecado, confesse ao meu Senhor e Rei. Esse é um tipo de cansaço, é um cansaço da alma. Por mais que você durma, por mais que você esteja deprê e com preguiça e não faça nada, você continua cansado. É o tipo de cansaço. Então que Jesus diz, você está assim? Vem a mim. Eu vou te aliviar. Sobrecarregado. Vamos pensar como se fosse duas palavras. Sobrecarregado. Sabe quando você carrega uma coisa que você já não é mais capaz? Você tem um limite, digamos que eu consiga carregar 20 quilos. E aí, de repente, alguém me põe uma carga de 50 quilos. E isso é uma sobrecarga. Ou, às vezes, você acaba pegando carga das outras pessoas. Tem outras pessoas que estão carregando 30, 40 quilos, e eles chegam em você e põem a carga deles em você. Te sobrecarrega, alivia a pessoa, e de repente a gente querendo agradar ou não conhecendo os nossos limites, a gente fica sobrecarregado, né? A gente começou a fazer academia, né, Mário? Semana passada, eu estava sentada, foi um almoço, né? Gente, foi muito estranho. Acredite se quiser, foi daí que começou a nascer a pregação. Eu estava do lado direito da Carla, eu falei, comecei a fazer academia ano passado. Eu também. Keiko, Orlando, também.
Benê, Sônia, Léo também, né? Começaram ano passado. Aí estava, eu também. Pensei, uau, essa igreja vai ficar marombada. A igreja vai ficar saudável. Mas então, eu tenho artrose no quadril. Eu tenho mesmo. Eu fui para o ortopedista, fiz os exames e realmente eu tinha dor. Tudo. Então, o que eu fiz? Antes de ter a consulta para o ortopedista, como eu não sabia, porque a medicina ela meio que se divide, que quem tem artrose tem que descansar, e tem outras pessoas, outros médicos que falam que quem tem artrose aí é que tem que fazer academia. Então, eu falei, eu não vou nenhum nem outro, eu vou manter o meu peso. E o leg press é o que você empurra, né, o peso assim. Eu cheguei nos 50 quilos e eu mantive nos 50. O Mário, como eu não tenho artrose, ele foi, está no 120, né? Libras. Aí é que é metade, né? Gente, eu sou exagerada. Libra dá 60% de 1 quilo, né? Tá. Aceita, vai, eu te elogiei. Mas eu mantive. E se eu fosse para 120 quilos, não libra, isso seria uma sobrecarga. E se eu insistisse a sobrecarga, o que vai acontecer? Lesão. Lesão é o LER, né? Pode ter lesão por esforço repetitivo. Quando você está tão sobrecarregado e em vez de você ir a Jesus, em vez de você mudar as suas prioridades, reconhecer pecado, vício, prioridades erradas, se você insistir, então acontece a lesão espiritual. Né? Aqui estamos falando de sobrecarregado da alma. E eu lhes darei descanso. Esse descanso, em outras versões, é alívio. Diz, e eu vos aliviarei. O que é alívio? Um exemplo. Eu estava andando na rua Teodoro Sampaio, mas estava tão quente, eu acho que eu vou desmaiar. Era muito quente. E aí eu senti um cheirinho, um aroma gostoso. Era o Copenhagen. Não sei se vocês conhecem Teodoro Sampaio, mas do lado direito, um pouco antes do Pão de Açúcar, tem a lojinha do Copenhagen, chocolate. Aí eu, não estou aguentando, eu vou ter que entrar aqui só para pegar o ar-condicionado deles. Eu abri, eu entrei, senti um alívio, um frescor. E o aroma, então, aí eu tive que comprar alguma coisa, né? Disfarce. Era um alívio instantâneo, momentâneo. Agora, pense espiritualmente. Você já não está aguentando mais, a coisa está feia. Mas eu estava falando também sobre cidades, esse é o contexto. Toda vez que eu leio o noticiário, sabe que vem angústia? Toda vez que eu vejo sobre política de imigração, em que tem até criança de 5 anos sendo levado, retido, toda vez que eu vejo falência de bancos, porque os dirigentes, os donos, eles acabam confiando que o FGC vai cobrir o rombo de mais de 50 bilhões. Toda vez que eu vejo o noticiário, eu penso, esse mundo está perdido. E quando eu penso, se Jesus estivesse aqui, com certeza absoluta, Jesus iria denunciar. Jesus iria falar, ai de ti, São Paulo.
Ai de ti, o bairro onde eu moro, Santo Amaro. Porque se tivesse acontecido tudo que a gente recebe de bom, de benefício aqui, a gente já deveria ter se convertido, a gente já deveria ter ido para Jesus. É uma angústia, uma ansiedade, uma sobrecarga. A gente tem que ir para Jesus. E o que ele diz no versículo 29? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. O descanso físico não se pode pensar que quando a gente vai para Jesus, então a gente vai estar de férias, vai estar bem bom, que Ele vai levar sobre Ele todo o nosso peso de trabalho. Não é bem assim, né? Aqui Ele falou bem claro, suas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é jugo? Então, eu pedi, o Mário colocou bem, jugo é aquela canga, né, que se põe sobre os bois. E eu pesquisei um pouquinho. Sabe qual que é a raiz da palavra cônjuge? É jugo. Eu achei muito interessante. Se vocês quiserem, pesquisem, né? Raiz cônjuge. É uma palavra latim e vem de jugo, com jugo. Então, um cônjuge, um casal, ele vai andar junto, eles vão ter o mesmo ritmo, a mesma força, né? E o mesmo objetivo. O meu jugo, como que é o jugo de Jesus? Mas aqui a gente vai ver que é um jugo, mais para frente a gente vai ler, que é um jugo leve e suave. Como assim? Então, acho que eu já falei. Se a gente está de sobrecarga, pegando carga dos outros, por exemplo, sobre tempo, a gente não está tendo tempo para fazer as coisas que a gente deveria. Você fez seu devocional hoje? Ai, não deu tempo. Então, você fez outra coisa que não foi para agradar a Deus. Porque o nosso objetivo de ter sido criado, porque que Deus nos criou, é para que a gente tivesse relacionamento, é para que tenhamos relacionamento com Ele. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente foi criado. Se a gente fez outra coisa que não foi o objetivo, o propósito da nossa criação, e Ele nos deu as mesmas 24 horas, se a gente não leu a Bíblia, se a gente não orou, se a gente não teve relacionamento com Deus, acabou o dia, eu capoto e durmo, você fez outra coisa. Esse não é o... Então, vamos analisar um pouco depois, melhor, o que é esse jugo, né? Sou manso e humilde de coração. Não é que Jesus ele seja assim. Tem muita gente que pensa que Jesus tem olhos azuis, pele branquinha, cabelinho compridinho, tipo hippie, mas não é. Ele era, sim, musculoso, forte, não é aquele emaciado assim, não. Trabalhador. Esse lance de manso é porque a palavra é o mesmo de um cavalo forte, musculoso, trabalhador, mas que ele sabe muito bem controlar a sua força. É essa mansidão de Jesus, né? Ele opta por ser manso.
E ele é humilde, onde já se viu, né? Lá dos céus, descer até aqui na terra e morrer na cruz, humilde. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não é, a gente às vezes pensa assim, agora eu vou ser cristão, e aí tem que ler a Bíblia. Tem que falar com Deus, gente, você não me conhece, o meu dia a dia é tão cheio, é tão corrido, e eu ainda vou ter que acrescentar mais esse tanto de tempo, eu não consigo empurrar as minhas outras agendas para incluir mais um. Esse é um jugo muito pesado de ser cristão. Não é assim. Quando Jesus ele fala aqui, tome o meu jugo, não é que você tem uma canga das suas responsabilidades diárias aqui na Terra, como pai, como mãe, como cônjuge, como irmão, não é colocar outra canga e você está lá com duas cangas. Uma canga indo para o mundo, outra canga indo para Jesus. Não é. Quando ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, é tirar a canga que nós já temos, todo mundo nasce já com canga. Não dá para falar, não tenho nada. Tem sim, você tem compromissos, você tem responsabilidade. É você tirar e colocar de Jesus. Ele é o seu principal. É ali que você vai, primeiro, na sua melhor hora do dia, ter a sua responsabilidade. É você que vai fazer isso. Separar o seu tempo para Deus e depois fazer encaixar o resto da sua agenda. Isso te dá leveza. Isso nos dá descanso para a nossa alma. Versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viver com leveza. Uma mochila ergonômica, não pensando como canga, né? Mas, no versículo anterior, tem um verbo que eu acho super importante, que chama a atenção. Aprendam de mim. Jesus, quando ele põe o jugo, né, quando a gente troca, ele ensina para a gente como fazer tudo isso. Não é deixar assim, trocou de canga, legal, boa sorte, Deus abençoe, e vai. Não, que você põe ele como sua prioridade, o único Senhor e Salvador, agora a gente vai aprender com ele, como que é esse jugo. E eu fiquei sempre pensando, que jugo que é esse? Né? O que é? E Mateus 28, 18. Eu vi, durante a semana, um paralelismo, que pensei assim, gente, espero que não seja uma viagem, muito viagem. Mas Deus tem confirmado, não, filha, pode falar, é isso mesmo que você tem que falar. Então, tá bom. Mateus 28, 18, 20. Então, Jesus aproximou-se deles, Jesus ressuscitado, e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Novamente, Jesus, ele reivindica a sua autoridade. Ele já ressuscitou. Então, quem está falando aqui? Uma pessoa que ressuscitou da cruz. Tem que prestar atenção. Mas não somente isso. Quando ele fala toda a autoridade nos céus e na terra, a gente também não tem noção. Mas esses céus não é o céu azul que a gente vê. Esses céus é o cosmos, é o universo, é toda a Via Láctea. E não é só isso. A gente vê em Efésios 1, Paulo explica sobre autoridade nos céus e na terra. É todo o tempo, é a eternidade. Esses céus falam toda a hierarquia de anjos, de
espiritual. Quando Jesus fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus, não é somente esse céu, né, que está ali sobre nuvens, não. É sobre a autoridade do tempo, autoridade do universo, da Via Láctea, existem não sei quantas galáxias, bilhões de galáxias. É toda a autoridade sobre isso, estrelas, e na Terra. Então, essa reivindicação, ela é igual, eu vi um paralelismo, uma analogia com Mateus 11, 28, e tentando desvendar melhor, com mais profundidade, o que é esse jugo leve e suave de Jesus. Portanto, já que aqui ele está falando, eu mando, e eu mando em tudo que você puder imaginar com seu cérebro, seus neurônios, eu sou o Senhor sobre tudo isso. Então, portanto, vão. É interessante esse vão, porque em Mateus 11, 28, o verbo que Jesus diz é venha. Mas não é só ir para Ele e daí descansar. É esse compromisso de comissão, veja a palavra comissão. Se você separar em duas, é missão. Esse é o propósito de Deus. A comissão, a grande comissão, é realmente esse. E aí vão, primeiro vocês já vieram a mim, e eu já ensinei, ele diz, aprendam. E agora que já sabem, vão e façam, hajam, façam discípulos de todas as nações. Queria chamar a atenção, eu sei que vocês já sabem, mas vou falar de novo. Qual que é a palavra que mais aparece nesse trecho? Que com certeza quer dizer alguma coisa. Qual que é a palavra que mais aparece aqui? Toda. Toda autoridade, todas as nações obedecerão tudo. É uma coisa completa. É um pacote fechado, né? Então, façam discípulos de todas as nações. Antes ele estava falando de cidades, mas agora é todo mundo. E o começo é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que a gente está lendo esse daqui em Mateus 28. A descida do Espírito Santo é depois da ascensão de Jesus. Mas aqui ele já está falando sobre Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra quando eu falei do alívio? Eu tive um alívio assim, momentâneo, na Teodoro Sampaio. O batismo é como se fosse esse alívio. É o primeiro passo que você vai conhecer a Jesus. E todo o ensino vem depois. Então, a gente não pode ir para Jesus só para encontrar alívio. Porque esse é só o primeiro passo. A gente tem que continuar a aprender de Jesus. Esse batismo, se fosse para fazer a comparação com o trecho de Mateus 11, e eu vos aliviarei, venham. Então, batizando é o primeiro alívio. E depois continua ensinando-os. Ele está falando, gente, vocês estão aprendendo comigo, então vocês também vão ensinar a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma promessa. A Bíblia contém várias promessas, e essa é uma delas. Quando fala fim dos tempos, é que a gente fala muito, fim do mundo, né? Mas é o fim de todos os tempos. Tempo
que Deus criou sobre a eternidade. É muito além do que a gente pode imaginar. Mas é o fim de tudo. Vocês ouviram sobre o convite de Jesus. E, realmente, algumas pessoas ainda não foram para Jesus. Aceite o convite dele. É muito bom. É o início. Corram. Como diz, né? Venham, venham. E ele está fazendo esse convite hoje. É um chamado. Venha conhecer a Jesus. Entregue a sua vida a ele. Você ainda não experimentou o descanso da sua alma? Experimente. Você pode ter esse alívio. E troque para quem já foi a Jesus. Troque o jugo do mundo, dos seus compromissos, pelo jugo de Jesus. E aceite a comissão que ele mandou. Esse é o jugo suave. Esse é o jugo leve. Ser batizado, ser discipulado, é viver uma vida conforme Deus, conforme Jesus quer. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Você pode se cansar fisicamente. Você pode ficar doente. Você pode passar necessidades, mas a sua alma vai encontrar uma paz profunda e verdadeira, que não existe em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus. Vamos orar? Se você realmente escutou, entendeu, mas quer saber mais, pergunte para Jesus, pergunte para qualquer pessoa aqui. Pode perguntar. Se quiser, pode perguntar para mim. Vou estar muito feliz de estar aprofundando sobre o assunto. Pergunte para a pastora Isa, para a liderança. E venha, vá para Jesus. E aqueles que já têm Jesus no coração, discipule. Todos aqueles meses, todas as semanas do ano passado, do ano retrasado, todo estudo da teologia sistemática foi em resposta à pergunta: como discipular se eu nunca fui discipulado? Todos aqueles domingos, depois das 10 horas, foi um discipulado. Você já está apto para discipular. E responda à comissão de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a tal palavra foi exposta aqui. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, com cada um, de maneira especial. Que o Teu Espírito Santo convença o coração e responda ao convite e responda à comissão. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá. Em nome de Jesus. Amém.